Graça e paz, igreja. Nós estamos muito gratos ao nosso Deus, porque Ele nos concedeu mais uma quarta doutrinária. E hoje, irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo das cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. E hoje, irmãos, nós alcançamos o penúltimo capítulo da carta que nós temos estudado, que é justamente a carta escrita aos Efésios. Mas antes de iniciarmos o estudo, irmãos, vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele o direcionamento e sabedoria? Oremos. Pai querido, Tu és santo, Tu és exaltado, Senhor. Nós cremos no Teu poder, na Tua autoridade, na Tua soberania. Tu és o Deus eterno, Senhor, e o Deus justo. E o nosso clamor, Pai, é para que Tu fale conosco através da Tua santa palavra. Nós cremos, Senhor, que Tu tem nos mostrado, Senhor, o nosso propósito, a nossa posição, Senhor, enquanto igreja, a nossa missão, Pai. Que esse estudo que tem sido feito ali desde o livro de Atos, Senhor, e agora chegou em Efésios, que venha, Deus, a despertar em nós, Senhor, esse senso, essa noção de que nós fomos chamados por Cristo para evangelizar, para anunciar a Tua mensagem, Senhor. Então, que toda a Tua igreja, Senhor, todo o corpo de Cristo, esteja atuante nesse propósito, Senhor. Que Tu faça em nossas vidas o Teu querer, o Teu realizar, Senhor, por meio do Teu Espírito, e que possamos aprender mais de Ti hoje, Senhor, por meio da Tua palavra. Que não seja ensinamento humano, Senhor, baseado em sabedoria humana, mas que seja baseado no poder de Deus, e isso por meio do Teu Espírito, Pai. Toda a honra e toda a glória ao Teu nome, Senhor. Só Tu és santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Bom, eu acredito que todos já estão bem familiarizados com o contexto dessa carta, mas vamos só relembrar aqui. Essa carta, irmãos, ela foi enviada para a igreja de Éfeso quando Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. E nós também sabemos qual era o objetivo de Paulo ao enviar esta carta à igreja de Éfeso. Paulo queria assegurar a continuidade da obra que teve início lá em Atos dos Apóstolos. E essa obra está intrinsecamente ligada ao nosso propósito, pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual Ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Agora sim, eu convido a igreja a abrir a Bíblia na Carta aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 21. E a palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A conjunção, pois, funciona aqui como uma continuação direta. Mas uma continuação direta de quê? Para nós compreendermos isso, nós precisamos voltar um pouquinho. Efésios, capítulo 4, versículo 32, justamente o último versículo do capítulo anterior. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Nesse bloco, que foi explanado pela nossa irmã Jane na semana passada, Paulo pediu para que os efésios perdoassem uns aos outros, da mesma forma que Deus os perdoou em Cristo. Mas, logo no versículo seguinte, que no caso é o versículo 1 do capítulo 5, Paulo diz que os efésios devem ser imitadores de Deus não apenas no perdão, mas no todo. Então, Paulo aqui, como dizem, aumenta o sarrafo. Versículo 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Outra recomendação de Paulo é que a igreja de Éfeso deveria andar em amor. E quando Paulo, se referindo a Cristo, usa o verbo amor no tempo passado, ele não está querendo dizer que Cristo deixou de amar os efésios, mas sim que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi o ato supremo do seu amor. E quando o apóstolo utiliza a expressão aroma suave, ele está fazendo uma referência direta aos sacrifícios de cordeiros que eram feitos ali sobre o altar, e isso foi algo instituído por Deus lá no Antigo Testamento, mas que após o sacrifício do Senhor Jesus passaram a ser desnecessários. E percebam, irmãos, que esse versículo 2, o último que nós lemos, ele complementa o versículo 1,
mas ao mesmo tempo ele conclui um pensamento. É como se Paulo fechasse um pensamento com esse versículo. Tanto é, irmãos, que a partir do versículo 3, pelo menos na versão da Bíblia que eu estou utilizando, inicia um novo bloco, e esse bloco tem por título O fruto da luz e as obras das trevas. Então vamos lá. Versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Essa palavra que Paulo utiliza, impudicícia, é sinônimo de imoralidade e indecência. E a imoralidade sexual era um pecado bem comum nos tempos do apóstolo Paulo. A prostituição nos templos fazia parte do culto pagão. E nós devemos lembrar que Éfeso era a capital de Roma na Ásia Menor, e lá tinha um templo muito famoso, que inclusive era uma das maravilhas do mundo antigo. Era o templo de Diana, ou o templo de Artemis. Então, essa prostituição, essas práticas pecaminosas eram comuns ali naquela cidade. Então, Paulo, ele direciona para que a igreja ali de Éfeso não agisse como eles e que não houvesse entre eles sequer menção de três coisas. Ele cita três coisas: impudicícias, impureza e cobiça, pois, segundo Paulo, convém aos santos sequer mencionar tais coisas. E o apóstolo continua no versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Então Paulo, ele condena também as conversas torpes, indecentes, as palavras vãs, inúteis, e chocarrices seriam palavras insolentes, atrevidas. Mas os efésios deveriam praticar, ao contrário dessas coisas, ações de graças, como o próprio nome diz, atitudes de gratidão. Versículo 5: Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui, Paulo faz uma listinha de algumas práticas pecaminosas que não levarão ao reino de Cristo. É similar à lista que Paulo enviou aos Gálatas, ali no capítulo 5, do versículo 19 até o 21 da carta aos Gálatas. Só que aqui em Efésios é uma listinha bem mais resumida. Nessa lista de Paulo constam os incontinentes, pessoas sem autocontrole, os impuros, e aqui é bem amplo o significado de impureza, mas há um diferencial quando Paulo apresenta o pecado da cobiça, ou melhor, da avareza. Quando Paulo ele apresenta esse pecado, a avareza, o apego ao dinheiro, Paulo ele compara o pecado da avareza com o pecado da idolatria, que seria a adoração aos ídolos. Versículo 6: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo recomenda que os efésios não se deixem enganar por palavras vazias, pois é por meio dessas práticas pecaminosas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E filhos da desobediência seriam pessoas que vivem na prática do pecado sem qualquer arrependimento. Então essas pessoas estariam provando assim que não são filhos de Deus. E Paulo diz no versículo 7: Portanto, não sejais participantes com eles. Os efésios não deveriam participar dessas obras pecaminosas dos filhos da desobediência. E de imediato, Paulo apresenta alguns argumentos. Nós temos que concordar que já seria o suficiente Paulo dizer que os praticantes dessas obras não herdarão o reino de Deus. Mas o apóstolo continua no versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Paulo lembra aos seus leitores que eles são nova criatura. Antes, eles eram trevas, mas agora, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, eles eram luz. E por serem luz, deveriam andar como filhos da luz. E que práticas demonstram que nós estamos andando como filhos da luz? Versículo 9.
porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Vale mencionar que o fruto da luz, apresentado aqui, é bem semelhante ao fruto do Espírito, que Paulo apresentou aos Gálatas no capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 23. Versículo 10, então, irmãos, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Além do que foi dito antes, a igreja de Éfeso deveria provar do que é agradável ao Senhor e fazer isso sempre, numa constância. Versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Paulo diz que a igreja não deve ser cúmplice das obras das trevas, das práticas pecaminosas, pois, segundo Paulo, são obras infrutíferas. Ao contrário de ser cúmplice, a igreja deve condenar, reprovar tais obras. Versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Paulo declara aqui que o que os filhos da desobediência praticam ocultamente é vergonhoso até mencionar. Versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E aqui, irmãos, eu peço um pouco mais de atenção. Basicamente, Paulo está alertando aos santos e fiéis da igreja de Éfeso. Mas alertando acerca de quê? Bom, Paulo diz que todas as obras, até mesmo as obras mais, sendo reprovadas pela luz, serão visíveis. E reprovadas pela luz, entendam, reprovadas pelo caminho, pelo evangelho. O julgamento negativo da palavra de Deus expõe esses atos carnais, essas obras pecaminosas. Então Paulo ele conclui que tudo, bom ou mal, é luz, no sentido de se manifestar visivelmente como a luz. Continuando, irmãos, o versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo não está fazendo aqui uma referência direta a nenhum texto do Antigo Testamento. Parece uma amálgama de alguns versículos do livro do profeta Isaías. Por exemplo, Isaías, capítulo 60, versículo 1, Isaías, capítulo 9, versículo 2 e Isaías, capítulo 26, versículo 19. Adiante, então, o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Paulo, em outras palavras, estava dizendo: se policiem, Efésios, não hajam com estupidez, mas sim com inteligência. E Paulo, de imediato, ele traz um exemplo de uma atitude sábia. Versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo recomenda aos Efésios para que aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus, o mundo jaz no maligno. Versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. No versículo 16, o versículo anterior a esse que nós lemos agora, Paulo declarou que os dias são maus. E por causa disso, por essa razão, os santos de Éfeso não poderiam dar lugar à insensatez. Ao invés disso, eles deveriam se empenhar em entender qual é a vontade do Senhor. E Paulo, ele agora parte para algo que, ao mesmo tempo, é um complemento e uma conclusão dos direcionamentos que ele deu até então. Versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Paulo, ele usa o exemplo do vinho, que era a bebida mais importante do mundo antigo mediterrâneo. E usando esse exemplo do vinho, Paulo recomenda aos Efésios para não cederem à embriaguez, pois no vinho, no álcool, há dissolução. E a dissolução leva à devassidão e à imoralidade. Mas o versículo ele não se encerra aí. Paulo apresenta um contraponto
no versículo 18. Mas enchei-vos do Espírito. E Espírito com E maiúsculo, ou seja, uma referência direta ao Espírito Santo, o Espírito do Senhor. E essa ordem de Paulo, no grego, enchei-vos do Espírito Santo, não se refere a encher-se de uma vez por todas, mas sim a um padrão regular de vida, a um manter-se cheio ou se manter enchendo-se do Espírito. E Paulo não somente recomenda aos Efésios a encher-se do Espírito. Paulo, ele mostra como se encher. Nós vamos ver isso a partir do versículo 19 até o versículo 21, que é a conclusão desse bloco. Vamos lá então, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, essas seriam as características de alguém que é cheio do Espírito Santo. Então, vamos ver, irmãos, quais lições nós podemos aprender por meio desse bloco de Efésios. E nós faremos isso por meio de 7 sentenças. A primeira delas, seja imitador de Deus. Uma criança imita ao seu pai. Então nós devemos imitar o nosso Pai Celestial, pois é isso que se espera de um filho amado. A segunda sentença, ande em amor. Tomando o exemplo do amor supremo de Cristo na cruz, vamos viver na prática do amor. Vale lembrar o que Paulo ele ensinou à igreja de Corinto. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. A terceira sentença, tome cuidado com a prática do pecado. Viver nessa prática caracteriza alguém como filho da desobediência, e a ira de Deus vem sobre esse, o qual não receberá herança no reino de Cristo. Então, além de alertar sobre isso, nesse bloco, Paulo alerta acerca de ser cúmplice ou participante desses pecados, dos pecados cometidos pelos filhos da desobediência. Inclusive, Paulo ele toma o cuidado de fazer uma lista, nós vimos, de alguns pecados que a prática deles não levará ao reino de Cristo. E pecados esses que não devem sequer ser mencionados em nosso meio. Então, irmãos, são coisas que nós devemos tomar cuidado. E a quarta sentença, irmãos, pratique o fruto da luz. O fruto da luz, como nós vimos, consiste em 3 coisas: bondade, justiça e verdade. Se nós praticarmos o fruto da luz, andaremos como filhos da luz, porque nós somos luz no Senhor. A quinta sentença, busque compreender qual a vontade do Senhor. O mundo jaz no maligno, então nós não podemos dar lugar à insensatez. Precisamos compreender, nos empenhar em compreender a vontade do Senhor. E como nós podemos fazer isso? Lendo a Bíblia. Através da palavra de Deus, nós compreenderemos qual é a vontade dele. E, como disse o próprio apóstolo Paulo, os dias são maus, então nós devemos remir, aproveitar bem o nosso tempo e fazer isso lendo as Escrituras. E assim nós também cumpriremos um outro direcionamento que foi dado pelo apóstolo Paulo nesse bloco que nós lemos. O versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Lendo a palavra do Senhor, provaremos do que é agradável a Ele. Mas lembre-se da ênfase do versículo. Sempre. A sexta sentença, desperta, ó tu que dormes. Nós temos um propósito, irmãos. Cristo, ele nos chamou para anunciar o Evangelho. Então, nós não podemos dormir. Se nós estamos dormindo, precisamos despertar enquanto há tempo. E se nós morremos, precisamos nos levantar de entre os mortos. Porque se nós fizermos isso, Cristo nos iluminará. E a sétima e última sentença, encha-se do Espírito Santo.
E como nós seremos cheios? Bom, Paulo ele explica isso muito bem, do versículo 19 até o versículo 21. E eu vou apresentar aqui em 4 pontos. O primeiro ponto, falando entre vós com salmos. E aqui é uma referência aos salmos bíblicos. Em segundo lugar, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Paulo declara que devemos ser constantes no louvor a Deus, não apenas com salmos, mas também com outros hinos e cânticos espirituais. Em terceiro lugar, irmãos, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui faz um convite à gratidão. Nós devemos dar graças ao nosso Pai Celestial por tudo, em nome de Cristo Jesus. E em quarto e último lugar, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E esse talvez seja o ponto mais difícil, porque sujeitar-se é sinônimo de obedecer. E nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo Jesus. E era isso, irmãos, o que o apóstolo Paulo esperava dos santos e fiéis da igreja de Éfeso. Vamos só recapitular os 7 pontos? Em primeiro lugar, seja imitador de Deus. Em segundo lugar, ande em amor. Em terceiro lugar, tome cuidado com a prática do pecado. Em quarto lugar, pratique o fruto da luz. Em quinto lugar, busque compreender qual a vontade do Senhor. Em sexto lugar, desperta, ó tu que dormes. Em sétimo e último lugar, encha-se do Espírito Santo. Se nós formos praticantes das obras da luz e nos enchermos do Espírito Santo de Deus, nós seremos eficientes no cumprimento do nosso propósito: pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual Ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Vamos orar, irmãos, para finalizarmos? Pai de amor, louvamos o Teu nome, Senhor, pela palavra lida e pela exposição que foi feita, Senhor. Crendo que tudo será para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós te clamamos, Senhor, para que essa palavra, Senhor, ela venha gerar edificação, crescimento e despertar na Tua igreja, Senhor. Nós precisamos, sim, crescer espiritualmente, Senhor. E nós temos feito isso, buscado fazer isso da maneira certa, Senhor, através da leitura da Tua palavra, através da busca, Senhor, por mais do Espírito Santo. Então, que esse texto que nós lemos hoje, Senhor, nos leve, Senhor, a ter mais fome e mais sede pelo Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, como Ezequiel, mergulhar nas águas mais profundas, Senhor, do Teu Espírito. Que sejamos, Deus, nesse sentido, insaciáveis. E que venhamos também, Deus, a nos afastar de tudo aquilo, Senhor, que é prática pecaminosa. Que não venhamos, Deus, dar atenção, Senhor, a esses prazeres, Senhor, essas tentações que o mundo oferece, Pai. Mas que estejamos vigilantes, remindo o tempo e focando, Deus, na Tua santa palavra. Porque se nós fizermos isso, Deus, estaremos fazendo o que é agradável a Ti. E que tudo isso, Deus, nos leve a praticar com excelência o propósito ao qual Tu nos chamaste, Deus. Glorificamos o Teu nome, porque só Tu és santo e digno de honra, de glória e de louvor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Que o Deus eterno nos abençoe.